Boa noite. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, fraternidade espírita. Boa noite, Su. Já já a gente vai começar a nossa palestra da noite de hoje, a nossa explanação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que eu vou precisar sair e entrar novamente para que a gente possa ter, né, essa, essa palestra também com intérprete em Libras, né? Então vamos lá. Tá tudo certo? Oi, boa noite. A imagem tá boa? Sim, Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite de hoje, que a gente espera que seja uma noite na companhia de Jesus. Uma noite especial, de boas energias, uma noite em que a gente possa refletir um pouco sobre o nosso tema da noite de hoje. Saudade de todos, tá? Para que a gente possa refletir acerca dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo e que nos lenifica, que nos clareia, que nos consola, que nos ampara, que nos norteia, né? Que nos faz ressignificar, dá outro significado, né? Dar outros conceitos acerca dos conceitos que a gente já vem aí milenarmente, há vários milênios, né? Colocando sempre como ação, como móvel das nossas ações, como os nossos pensamentos, governando os nossos sentimentos. Então, na noite de hoje, o nosso tema é um tema que preocupou simplesmente a maioria dos pensadores de toda a humanidade. Acredita? E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai conversar sobre isso hoje, né? É um tema que foi a preocupação de grandes filósofos, que ainda hoje preocupa aqueles que buscam trilhar um caminho na verdade,
trilhar um caminho verdadeiramente cristão, adentrar nesse, vamos dizer, nesse conhecimento transcendental, né, de Deus sobre nós mesmos, acerca da humanidade, acerca do universo, e é o bem e o mal, que parece muito simples, né? Palavras monossílabas, bem e mal, mas que nos traria todo um tratado filosófico e vários dias de conversa acerca desse tema. E talvez, de acordo com o nosso intelecto, de acordo com o nosso estado evolutivo a que já alcançamos, não pudéssemos chegar ainda a conclusões. Mas talvez a definições, né? Talvez a desenvolvimentos acerca do tema, mas não a conclusões absolutas, considerando a relatividade de tudo, né? Então, como nos é de costume, hoje nas nossas casas, talvez no trabalho, você que está no trabalho, você que está em casa, você que está aí assistindo online, né? Que hoje a tecnologia nos propiciou, nos proporciona esse momento, onde podemos interagir virtualmente, né? A gente convida para harmonizarmos conosco e com Deus, através de uma mensagem em que a gente faz, onde a gente vai acompanhando, né, essa mensagem e vai pensando, vai refletindo, e logo após uma prece, que é a nossa comunicação segura com Deus, tá bom? Então vamos lá. A mensagem de hoje é intitulada de convite ao bem. Olha que mensagem oportuna, né? Porque o nosso tema é o bem e o mal, né? E hoje a nossa mensagem é um convite ao bem. Ela foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Ela se encontra no capítulo 39 do livro Pão Nosso, tá? Quem tiver o livro Pão Nosso, bem facinho aí, na cabeceira da cama, que eu sei que todo mundo tem um desses livros, né? Na cabeceira da cama, ou Fonte Viva, ou Pão Nosso, ou Caminho, Verdade e Vida, é só lançar a mão se encontrar aí no capítulo 39, para que a gente possa acompanhar, não é? Então vamos lá. Convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando, esquecendo deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir
inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes o açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que mensagem oportuna, né? Sobre a nossa temática do bem e do mal, que incessantemente, todos os séculos, em todos os tempos, há o convite misericordioso, amoroso e bondoso para que sigamos no caminho do bem. Mas que caminho é esse? E qual é o caminho do mal? O que eu faço para o bem? E o que eu faço para o mal? É o que a gente vai tentar, né, discutir, conversar, esclarecer agora na nossa palestra da noite de hoje. Eu fico muito feliz, muito agradecido de estar aqui com vocês e vamos fazer a nossa prece. Vamos ligar os nossos pensamentos a Deus. Convido a todos a fechar os olhos numa comunhão fraterna do bem, da vida, do amor e da paz, irmanando-nos com o pensamento misericordioso e magnânimo do nosso Senhor Jesus. Este, que é o amor que nos amou desde o princípio e tem interesse especial em cada um de nós. Assiste-nos o palmilhar em nossa existência, ascendendo sempre rumo à sua imagem e semelhança. Mas muitas vezes, quando as dores nos batem à porta do coração e da alma, Ele está lá conosco, abaixinho e inarticuladamente, a nos garantir a assistência, a intuição e o amparo. Este coração divino que verte diretamente de Deus todo o amor para o nosso planeta e para as nossas existências, que está sempre conosco, fiel a nós, mesmo que muitas vezes não nos encontramos ainda fiéis à sua divina mensagem. Cristo de Deus, aqui nos encontramos humildemente a rogar-te, divino amigo, divino irmão, a tua assistência. Abençoe as nossas casas, materiais e espirituais. Abençoa a nossa família, aqueles que se encontram conosco imantados pelos laços da consanguinidade ou pelos laços dos afetos espirituais, envolvendo-nos todos em tua harmoniosa vibração de paz. Divino Cristo de Deus, abençoa este momento em que nos reunimos em teu nome, e em teu nome permite-nos, Senhor, falar sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia e sobre a tua paz.
fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá começar a conversarmos sobre o nosso tema da noite de hoje, né? Podemos? Então, meus amigos, quando falamos sobre o bem e sobre o mal, há quantas e quantas décadas, milênios, a humanidade se preocupou em estabelecer esses conceitos sobre o bem e sobre o mal. Ora, logo o mal incomoda, logo o mal de alguma forma nos constrange, logo o mal nos traz diversas dores, sofrimentos. E o pensamento humano, o nosso psiquismo evoluindo sempre, moralizando-se, depurando-se, purificando-se, vai compreendendo que os reveses, que as respostas oriundas das nossas ações menos felizes, do mal, né? Daquilo que a gente não faz de bom, repercute em nossa vida. Muitas vezes em nossa vida imediata, muitas vezes em nossa vida aqui e agora, em nossa existência. Ou reverberam, ecoam aí pela eternidade, né? Muitas vezes nos buscando em outras existências. E a mente pergunta o que foi que eu fiz se eu tentei caminhar dessa vez em retidão. E ainda todo esse sofrimento, onde está a gênese, o início disso tudo. Então, conceituar bem e mal, né? Entender essas ações, essas atitudes, essas situações em nossa existência, foi e é uma preocupação dos pensadores sérios, né? E o que seria para nós agora para abrirmos a nossa mente acerca destes conceitos, lembrando que aqui a gente não tem intenção de esgotar o tema, apenas conversarmos acerca do bem e do mal, não é? Já que existimos, já que pensamos, já que agimos, já que falamos, já que estamos existindo, né? Por que não falar disso que nos define tanto para o que se preocupa para consigo mesmo, tanto quanto para aquele que o observa, não é? Para o outro que me observa. Então, no dicionário Roes da língua portuguesa, ele designa, conceitua o bem mais ou menos assim: é aquilo que enseja as condições, ou seja, que oportuniza, né, as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade, né? Ou seja, é aquilo que traz equilíbrio, que proporciona equilíbrio, que proporciona manutenção, ou seja, o que está mantido não se desfaz, ao aprimoramento, né? E ao progresso, que é importante analisarmos esse conceito de progresso, que às vezes a gente fala em progresso como conceito sinônimo de evolução, e que muitas vezes não se encontram em concordância, de acordo com os fatos. Evolução, em alguns fatos, é simplesmente um processo adaptativo, aonde o progresso é um aprimoramento, um aperfeiçoamento de fato no bem, tá? E o mal? Esse mesmo dicionário nos traz a seguinte definição: o que é prejudicial ou fere, né? O que concorre para o dano ou a ruína,
de alguém ou de algo. O que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Então, esse seria a definição que o dicionário, né, nos traz sobre o bem e o mal. De antemão, a gente já percebe que são antagônicos, né? Que não conseguem, a gente não consegue encontrar uma analogia, mas o antagonismo entre esses conceitos. E isso precisa estar bem definido, sabe? Porque muitas vezes a gente vai ver aqui no decorrer da nossa conversa, né, que muitas vezes nós encontramos pessoas boníssimas, né, praticando ações em que a gente pode perceber que são boas ações, que são ações no bem. Mas o móvel daquelas ações, parece que de fato não comprovam que aquelas ações estão no bem. Mas vamos adiante, né? Com o bem para si e para o outro, o bem verdadeiro, aquele que não deixa soldo na balança, mas aquele que equilibra, aquele que harmoniza. É desse bem que eu estou falando, tá? Conceitos espíritas de bem e de mal. Essa doutrina maravilhosa que nos fez abrir os olhos, sabe, meus irmãos? Quando a humanidade estava nos primórdios do nascimento intelectual e já conseguia compreender a ideia de um só Deus, Deus envia para nós o seu mensageiro, Moisés, né? E nos apresenta um Deus onipotente, Senhor de todas as coisas, único, todo-poderoso, somente um. E pede, né, instrui a Moisés para que este faça todo o processo de retirada daquele povo, naquela época, para a terra prometida, lá em Canaã, né, que seria a terra prometida. Então, logo depois, passam-se os séculos, passam-se os anos, para que o Espírito, como Leon Denis muito bem fala, no invisível, que o espírito evolui nas verdades do bem e do belo. Então, o espírito se aformoseando, se aprimorando, recebendo e respondendo aos estímulos evolutivos, né? Chega a um grau de concepção, de compreensão bem mais abrangente. Já dava, né, para entender mais coisas aí. Já dava para perceber mais coisas, mais nuances, mais cores, mais conceitos. Já estava no momento de vir uma outra face de Deus. Não que Deus tivesse muitas faces, e nem tem muitas faces, mas estava no momento de vir um conceito de Deus que não tinha vindo no primeiro momento, porque a humanidade talvez ainda não estava pronta para entender. E até hoje nós ainda procuramos entender que é o Deus todo misericordioso, que é o Deus amor, né? Que é o Deus que não pune seus filhos, que é o Deus da paz, que não é o Deus da guerra, que é o Deus que harmonizou tudo na liga forte do amor, através de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso divino Cristo, do nosso divino Mestre. E então, mais um tempinho depois, o tempo passou, o cristianismo precisava difundir-se no mundo para que depois começasse a alcançar o coração humano. Mas quando esta tarefa foi envidada do cristianismo alcançar o coração humano, houve o quê? A barreira dos interesses. O coração humano estava ainda como terra fértil para receber a semente do evangelho, mas o raciocínio já havia tido ali elaborado interesses outros que talvez estariam ali no caminho desse encontro do espírito do homem com o evangelho, com a mensagem celestial de amor, de perdão
e de vida que Jesus veio trazer para nós. Aí o que aconteceu? Precisou-se o tempo se reelaborar, se reestruturar. E aí vamos, civilizações e civilizações, histórias e histórias, povos e povos, né? Para fazer o quê? Para crescer. Era necessário que movimentos sociais, intelectuais, permeassem ali na nossa sociedade para nos fazer despertar, né? Porque os interesses haviam nos enclausurado em conceitos muito pequenos e nada verdadeiros, bem diversos da verdade, bem distantes ali da verdade, né? E então nos veio em 1848 em Hydesville os fenômenos de tipologia, a comunicação espírita através de ruídos, de pancadas, não é? E depois as mesas girantes na França, as mesas dançantes, onde o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio vai estudar esses fenômenos e compila para nós os ensinamentos que a humanidade já estava preparada para receber através do Espiritismo. Né? E em 1857, raiou para a humanidade um novo sol de paradigmas, de conceitos, de luz para iluminar as trevas da nossa ignorância. As sombras que estavam se adensando ao derredor de nós e que estavam precisando serem reformuladas. É o Cristo Consolador que retorna através do Consolador prometido, o Espírito de verdade, a nos ensinar aquilo que ele não pôde dizer anteriormente, porque não compreenderíamos. E era o momento em que já estávamos preparados a já retirar essas grades dos interesses para recebermos, de fato, a mensagem de amor, estendendo-a ao outro, vendo o próximo como ponte segura que nos ligasse a Deus. Então, os conceitos espíritas do bem e do mal, acerca desta temática, nos esclareceram muito. A primeira coisa que o Espiritismo nos deu através de seus conceitos foi que eu pratiquei o mal por ignorância. Está lá. Pergunta de número 120 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Será que é necessário todos os espíritos se equivocarem, né? Errarem desastradamente, deliberadamente, para chegar ao bem? E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. Então, os conceitos de bem e de mal, como começamos com este, né, a dar esse esclarecimento, são muito claros. É de uma abrangência atemporal, porque são conceitos que existirão em todos os tempos, porque não produzem dúvidas nem interpretações equivocadas. Estão destinadas a todas as pessoas, independentemente do nível evolutivo em que se encontram. Para os espíritos da codificação espírita, lá no Livro dos Espíritos, quando eles nos dizem isso, e Kardec, na pergunta de 121, retoma a pergunta de número 120, nos perguntando aos espíritos superiores o seguinte: então, por que que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Eu estou só esperando retornar a imagem aqui embaixo da minha companheira, minha irmã aqui, que está me ajudando na palestra, nos ajudando a entender, né, através de Libras, da comunicação em Libras. Se houve alguma falha, por favor, me retorne para que a gente possa retomar, né? Oiê!
Posso continuar, Sueli? Ah, obrigado. Então, olha, Sueli, para mim, na imagem dela está congelada, tá? Então, por favor, se houver algum tipo de erro na conexão, aí você me avisa que a gente para e tenta, né, retificar, tá bom? Então, vamos lá. Por que alguns espíritos, então, seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Como eu posso dizer que não existe o mal, né? Vendo tantas situações que acontecem, se desdobram no mundo, né, ao meu entendimento. Então, já que os espíritos não precisariam necessariamente passar pela fieira do mal, mas sim pela fieira da ignorância, então por que existiram espíritos que foram para seguir o caminho do bem e por que existiam outros que seguiram o caminho do mal? Não é? Kardec retoma essa pergunta de número 120 na 121. E a gente vai, sabe para onde? Com a resposta dos espíritos, o que me lembra, o que me vem à mente, a Capela de Sistina. Os espíritos respondem o seguinte: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Olha só, a nossa vontade. A vontade que é um patrimônio, que é ali uma alavanca do espírito, um impulsionador do progresso do espírito, muitas vezes é utilizado para que o espírito permaneça estagnado no erro, no equívoco e, consequentemente, no mal, né? Plantando com isso dores, sofrimentos, aflições, reveses, que aqui ou aquém ou além, né? Em outras existências estarão lá em retorno, aguardando para que este possa se ressarcir às leis divinas que estão na consciência de cada um, né? E por que eu me lembrei da Capela de Sistina? Eu acho que todos aqui compreendem ou lembram a pintura de Michelangelo, lá na Capela de Sistina, a criação de Adão, né? Aonde nós vemos lá, que quando terminar a palestra, vocês podem procurar. Criação de Adão por Michelangelo. Está pintada lá na Capela de Sistina, onde a gente tem algumas curiosidades. Eu me lembrei dela agora, sobre a questão do livre-arbítrio e do dedo de Deus. Claro que lá um Deus antropomórfico, um Deus que tem forma de homem, de indivíduo, e que era tão natural acerca, estudando os conceitos de Deus naquela época, estudando os conceitos de Deus durante a evolução do espírito humano, que precisava falar do que não conhecia, comparando, fazendo analogias ao que conhecia. Então, se o homem conhecia o homem e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não teriam ainda condições de interpretar, né, de espiritualizar esses conceitos, traz Deus como um homem. E na criação de Adão, que o Espiritismo também nos traz maravilhosas esclarações, esclarecimentos, né, sobre a questão de Adão na Gênesis. Eu queria só chamar a atenção porque lá na Capela de Sistina, nessa pintura, o dedo de Adão está um pouco curvado para baixo e o dedo de Deus sempre tentando encontrar o dedo de Adão. E ali significa, de acordo com os estudos, né, da arte, que Adão teria o seu livre-arbítrio. Apesar de que Deus estava sempre, né, na busca de toda a sua criação, na busca de um pai consciencioso, paciente e amoroso, de que todos os filhos
atingissem ao determinismo da criação, que é a perfeição, permanece respeitando o livre-arbítrio de cada um. E este livre-arbítrio, dirigido pela vontade e dirigido pelo patamar evolutivo que cada espírito conseguiu atingir, é que muitas vezes nos prende em cadeias de sofrimento, em reencarnações difíceis, em momentos de adversidade, como impulsionadores do nosso progresso. Pois é, sabe por quê? Porque se a gente não conhecesse o mal, como a gente ia, como é que a gente poderia combater o mal? Né? Se a gente não conhecesse o que é mal, se o mal não nos fizesse sofrimento algum, muito pelo contrário. Ora, percebam como as leis de Deus são perfeitas, né? O que está em desacordo com a lei de Deus nos traz um certo descontentamento por esta ou aquela situação, por esta ou aquela atitude, nos busca em um dado momento em nossa existência para aprendermos que aquele ato é negativo, para aprendermos que aquele ato não está em concórdia com aquilo que Deus busca que nós alcancemos, né? Que nós façamos para nós, para o nosso despertar espiritual. O bem para os espíritos superiores é tudo o que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. A lei de Deus estando na consciência de cada um de nós, né, nos faz então saber que todos os atos que eu pratico no bem está conforme a minha consciência, automaticamente me traz uma paz. Uma paz de consciência, a sensação de dever cumprido. Me traz alegrias, não estas que o mundo um dia vai conseguir, né, deteriorar no tempo, mas felicidades e alegrias estas perenes no espírito, que muitas vezes são adquiridas em situações difíceis, em adversidades, por quanto que é o meu processo de aprendizagem. E o mal é tudo aquilo que me afasta da lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. Kardec, na pergunta de 629 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos que definição poderiam dar os espíritos de moral. O que seria moral? Né? Moral é a regra do bom proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando fez tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E então, como eu posso saber que estou cumprindo a lei de Deus? Né? Existe uma frase de Jesus que não nos deixa confundir nunca acerca de nossas ações. O que eu gostaria que fosse feito para comigo em análoga situação, né? Ou seja, façais aos outros aquilo que vós queríeis que os outros vos fizessem. Então, esta frase nos dá vamos dizer assim, um divisor de águas em nossas ações. Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou agindo conforme a lei de Deus? Por quê? Se eu sou um espírito consciencioso, se eu permaneço consciente da imortalidade da alma, de que eu não tenho fim. A minha mente, o meu ser e eu individualmente, com todas as minhas conquistas espirituais, permanecerão vivos, apesar do desenlace do corpo físico. Esta existência irá se extinguir, mas o meu espírito permanecerá. E então, consciencioso disso, pergunto-me, onde me encontrarei? Com senso de responsabilidade, já que eu sei que o meu amanhã é construído no hoje,
Será que eu estarei em um lugar que me traga uma consciência de dever cumprido e uma sensação de paz? Ou me encontrarei novamente com todas essas aflições, todas essas dores que ainda me vergastam o íntimo, e mesmo com elas, eu ainda não consegui me desfazer dos hábitos que me imprimem, que me obrigam, que me subjugam a estas situações difíceis, não é? Então, consciencioso disso, consciente desse pensamento, dessa verdade, a gente vai procurando agir como? Agir no bem. O bem está relacionado à virtude, né? Nós já somos tão tíbios de virtude, nossas virtudes ainda estão tão, vamos dizer assim, poucas, aquelas que nós já conseguimos verdadeiramente conseguir, porque nós estamos aí trabalhando, lutando, né, para a gente dia a dia e aí conquistando as nossas virtudes, vamos dizer assim, fazendo, edificando, construindo em nós essas virtudes que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja. No mais alto grau, a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Meus irmãos, vamos parar um pouco, um minutinho, e vamos parar e pensar. Meus irmãos, hoje nós acordamos, nós nos alimentamos, nós respiramos, nós caminhamos com as nossas pernas, nós movemos os nossos braços, as nossas faculdades intelecto-morais estão intactas, a nossa capacidade de comunicação está aprimorando-se, está aprimorada, está elaborando aquilo que eu preciso falar, que eu preciso dizer, que eu preciso expressar. O sol nasceu. Agora já estamos em noite. Os astros novamente no firmamento estão me chamando a uma noite esperançosa de refazimento moral, espiritual e físico. E teve problemas? Tivemos. Tivemos contratempos, tivemos adversidades, mas nada disso é motivo para reclamarmos. Veja como a caridade é uma lei universal. Deus, em todo o seu amor, põe este amor em ação, em forma de caridade, amparando toda a sua criação, todo o seu universo, até que chegue a nós, através dos nossos familiares, dos nossos amigos, através das intuições que recebemos, através do refazimento que nos faz reanimar ante o passo, ante a queda, às vezes, quando sucumbimos ante a nossa própria fraqueza. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é bom. Olha como a caridade precisaria ser o norte de nossas ações para que verdadeiramente conseguíssemos essas virtudes, porque é por esta caridade divina que estamos aqui. É por esta misericórdia, é por esta lei de amor, de justiça e de caridade que nos permite, apesar do erro, apesar do equívoco, apesar do mal que ainda praticamos, né, reencarnarmos, prosseguirmos até conseguirmos efetivamente sublimar as nossas imperfeições. Olha a força poderosa do bem. Em A Gênese, Allan Kardec, com muito respeito a todas as filosofias, a todos os conceitos já elaborados, nos diz sobre o bem e o mal, falando o seguinte: o mal é a ausência do bem. Porquanto o mal por si mesmo não existe, aonde a ausência do bem, forçosamente o mal impera, né? Como o frio é a ausência do calor. Então, quando Kardec nos diz isso, ele vem nos dizer que o mal não tem origem em uma única fonte, como muitas vezes nós ainda tendemos a acreditar, né? Para que mal
Para que acreditarmos tanto em mal fora de nós, se o que nos toca mais diretamente é aquele que nos busca dentro, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos, que ainda está ali no móvel de nós mesmos e que está sempre rogando inarticuladamente a nossa retificação. Está sempre elaborando em nossa vida meios para que a gente possa aprender aquilo que a gente realmente necessita para evoluir, para se construir, para se edificar espiritualmente, né? Se por um acaso o mal estivesse na fonte de algo centrado, como lá na figura de Satanás, né? Como às vezes muitos a gente ainda vê essa, e o que o Espiritismo nos traz um esclarecimento maravilhoso, né? Estaríamos dizendo que Deus é cúmplice do mal, né? Por quê? Porque se Deus cria um ser que ou ele é devotado eternamente ao mal, ou em um dado momento ele se rebela e fica do mal, né? Ou seja, ele foi naturalmente criado do bem, mas em um dado momento ele se rebela e fica do mal, né? Eu quero dizer que Deus é cúmplice com toda a maldade que há no mundo, que graça no mundo. Por quê? Porque se Deus criou o artífice do mal, é porque, de certa forma, Deus precisava do mal. E aí, olha a ideia pequena, não é mesquinha, sobre o bem e sobre o mal. Será que o mal não é aquele que habita nas trevas da nossa ignorância? Será que o mal não é aquele ainda que está no nosso ostracismo, que está ali ainda cristalizado de milênios e milênios de sombra, de equívoco, de ignorância, que nós ainda tendemos a perdurar em nossas ações presentes, porque nos dão um certo tipo de prazer, porque nos traz algum tipo de benefício, porque está ali como vício, porque está ali ainda como um meio de conseguirmos facilmente aquilo que queremos, né? E o bem. O bem é a verdade espiritual e universal. É a ele que a todos tendemos, é ao bem. Mas para conseguirmos alcançar esse verdadeiro bem, é necessário que este bem habite em mim. E ele só habitará dentro de cada um de nós quando escutarmos o mensageiro celestial, que ele nos disse o quê? Quando vos disserdes que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis. O reino de Deus está dentro do coração de cada um de vós. Ou seja, esse verdadeiro bem, esta observância das leis de Deus, precisa estar dentro de cada um de nós. Muito bem elaborado, muito bem edificado, né? E nós só conseguimos verdadeiramente elaborar, edificar, avançar, progredir, atingir essas virtudes, né? Discernir o bem do mal, se eu me dispor de aplicar a vontade. E que esta vontade segura me leve ao estudo, me leve à caridade, me leve à meditação, né? Me leve à preocupação com o bem, né? Me leve ao conhecimento de mim mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? E ao conhecer-me, conquistar aquelas partes que ainda não estão bem elaboradas no bem, para que estas reintegrem-se como fertilizante a dar vida às novas sementes do bem que eu vou edificar, né? Então a gente vai agora fazer a nossa prece. Eu espero que tenhamos todos uma excelente noite e eu convido todos a rezar. Senhor Jesus, Divino Mestre, Divino Amigo, Divino Irmão, te agradecemos neste instante por todas essas luzes que derramaste sobre nós, por todas essas inspirações, pelo bem com que nos assistes incessantemente. Apieda-te do nosso lado fraco
e das vezes que não conseguimos nos identificar convosco. E ajuda-nos a vencermos-nos, a fim de avançarmos rumo a Ti. Abençoa nossa noite, abençoa nossa família, abençoa nossa semana e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meu muito obrigado a todos. Oi, posso encerrar? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Saudades. E Jesus nos abençoe.